A paz do Senhor, querido professores dos primários. Hoje estamos com mais uma lição, e é a lição número 5, onde tem por título Jesus, até o vento e o mar lhe obedece. A nossa lição de hoje está escrita no livro de Marcos, né? No capítulo 4, versículo 35 ao 41. É sempre bom lembrar que quando estamos ensinando as nossas crianças, é importante que fiquemos com a Bíblia na mão, né? Para demonstrar para ela que a Bíblia deve ser a nossa ferramenta principal, né? A Bíblia e a lição, mas a ferramenta principal deve ser a Bíblia, né? Está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 e do 35 ao 41. E o objetivo da nossa lição é que os alunos creiam no poder e cuidado de Jesus, mesmo nas horas da dificuldade. Esse é o objetivo. O ponto central, Jesus é o meu socorro bem presente na tribulação, nas tribulações. E nós vamos iniciar a aula, aqui nós temos várias dicas, né, para o início da aula. Mas você pode iniciar a sua aula de uma forma diferente, recebendo todas as crianças, reunindo de mãos dadas. E quando você for fazer a oração com as crianças, todas de mão dada, é interessante que você sempre frise aquela questão, os problemas cotidianos de acordo com a idade dos primários, né? Que a gente sabe que é 7 e 8 anos, né? O primário. E a gente sabe que as dificuldades é mais o quê? Eles têm vontade de aprender a ler, a escrever, que é a fase onde eles estão começando a aprender a ler e a escrever. Então, quando a gente for orar, é uma dica, né? Uma sugestão. E frisar na oração, né? Senhor, ajude as crianças, ajude, e se puder, né? Citar o nome de algumas crianças. Se tiver muita, fica difícil, mas se tiver umas 3 ou 4, 5, que geralmente a minha sala é pouca criança, por exemplo, então dá tempo de citar o nome delas, que isso também é bom, né? Elas se sentem bem, se sentem importantes, né? Então, orar, frisando algumas coisas, como, por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, orar também pela família delas, que a gente sabe que as crianças têm problema na família, né? Todas elas têm, né? E também preparar a sua classe de uma forma muito especial, para esse lindo momento bíblico, né? E para a memória em ação. O que é que nós temos? Temos uma dica também muito especial, uma sugestão, eu não trouxe, né, aqui hoje, mas essa é para vocês entenderem, né? Qual é a sugestão? E está também na lição. Vocês podem pegar umas caixas de leite, né, e vão dividir para memorizar em pedaços diferentes, em frases diferentes, para memorizar. A nossa para memorizar de hoje está em Salmo 46:1, verso 46, Salmo 46 e o verso 1. Né? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Ou seja, a linguagem, né, é uma linguagem bem para que elas possam entender. Né? A gente sabe que na Bíblia não está bem assim, mas é para que elas possam compreender. Uma linguagem fácil. Então, você vai pegar esse para memorizar e vai pegar caixas de leite. Eu digo caixa de leite, mas pode ser, por exemplo, eu vou fazer com as latinhas, que eu não uso caixa de leite. E você vai pegar aquelas caixas de leite, vai forrar elas, né? Vai embalar elas com algum papel pardo e nessas caixinhas você vai colocar dividido para memorizar. E vai colocar assim, elas meio que desorganizadas, separa a equipe. Se tiver muita criança, você vai dividir 2 equipes, né? E aí você vai escolher um integrante da equipe e eles vão em 3 segundos. Mas, irmã, 3 segundos, irmã Elisângela, só 3 segundos é para ficar difícil mesmo, entendeu? E depois você vai entender por quê. E ali eles vão ter apenas 3 segundos. Na medida que eles vão fazendo isso, as demais salas, os demais alunos, né, vai contando 1, 2, 3, é pouquíssimo tempo, só que ele não vai contar ligeiro, né? E aí, o que é que vai acontecer? Nesse momento, eles vão estar tentando organizar para memorizar certinho, né? Para ver quem é que vai conseguir organizar certinho. Dificilmente eles vão conseguir, porque é apenas 3 segundos. E aí você vai aproveitar esse momento para explicar que eles vão precisar, né? Pede para eles chamar alguém para ajudar, primeiro, né? Chama fulano, chama
chama o outro coleguinha que é do grupo, né? Que é da equipe que foi formada, para ajudar. E aí você vai mostrar para eles que eles precisam de ajuda, né? Que nessa vida todo mundo precisa ser ajudado, todo mundo precisa de ajuda, e nós vamos pedir ajuda a quem? Né? Então, nessa lição, a gente vai mostrar para vocês, né, que os discípulos foram pedir ajuda a Jesus, né? Em que circunstância? Né? Numa hora onde o Senhor Jesus ele gostava muito de pregar a palavra de Deus, gostava de ensinar as pessoas, gostava de ajudar, mas principalmente ele gostava de ensinar principalmente a palavra de Deus, né? Aproximar as crianças, aproximar as pessoas do Pai, né? O nosso Criador. E nisso, o que acontece? Ele chamou, né? Aqui, certa vez, após mais um dia de pregação, Jesus ele subiu no barquinho e foi com os discípulos para o lugar, né? Então, você vai começar a contar a história, né? E durante uma viagem começou uma grande tempestade, imagino que teve raios, trovões, ventos fortes, deixando mais alto do que o barco. Parecia que o mar ia engolir o barquinho e iria afundar. E aí você vai começar a contar a história também da sua forma, mas na lição também a gente tem a sugestão, né? Aí você vai perguntar ao seu aluno, vocês já passaram por alguma tempestade? Vai perguntar ao seu aluno, né? E aí eles vão responder, deixa eles à vontade para responder. Talvez algum não tenha respondido, nunca tinha passado, mas aí você vai perguntar, e você já teve medo de trovão? Já teve medo de chuva, de trovão? E aí elas vão responder que elas gostam, né? Elas ficam bem animadas, elas gostam muito de participar, inclusive esse é o período onde as crianças gostam de participar. Então, toda aula que você puder fazer, você chamar elas para participar, né? Interagir, né? Convidar elas para se envolver mesmo com a aula, elas vão gostar, porque elas gostam de se sentir útil. Essa é a fase onde elas gostam de se sentir útil. Então, aí, elas vão começar a responder. E você vai dizer, né? Você vai contar que Jesus convidou os discípulos para entrar no barco, eles entraram no barco, mas Jesus foi o quê? Jesus, ele foi, depois que entrou no barco, entrou no barco, ele foi fazer o quê? Aqui também é uma sugestão, né, que eu fiz também rápido, barato, não tem gasto nenhum. Isso aqui eu fiz com um rolo que tinha lá de papel alumínio, mas pode ser com um rolo de papel higiênico. Pode ver que não ficou nem tão certinho, né? Mas é só para vocês improvisarem. Esses bonequinhos aqui é fácil de encontrar na internet, mas vocês podem também, eu vou deixar na descrição do vídeo, para depois vocês, quem quiser puder imprimir. Quem não puder, não tiver acesso a uma impressora, pode fazer também com um fantochezinho. Pega o próprio rolo de papel higiênico, que ali faz, ó, o olhinho, o bonequinho, coloca ali, pega um pedacinho de TNT, coloca assim na cabecinha, né? E cola para dizer que são os discípulos, né? E Jesus, você coloca um pedacinho de TNT branco, né? Com essa fitinha que se para diferenciar dos outros discípulos. E aí, Jesus, ele convidou os discípulos. Só os discípulos subiram, né, no barco, subiram. Então, aqui é só uma ilustração, né? Mas, de repente, veio o quê? Veio uma grande tempestade, né? E Jesus também subiu no barco. Só que aconteceu o quê? Jesus, ele foi dormir. Jesus, ele foi dormir. Então, o que pareceu? O que pareceu que Jesus não estava preocupado, não estava nem aí. Eles começaram agora a ficar com muito medo, né? Ficaram incertos, inseguros, né? E não achou normal Jesus estar ali dormindo. E ali eles foram acordar o mestre, né? Acordaram o mestre. E aí você vai levantar, né? Jesus vai acordar Jesus. E aí você vai ver que eles vão perguntar, por que tu não te incomodas? Né? Vai perguntar, e aí o Senhor Jesus simplesmente vai até a popa, né? Vai lá até a frente do barco, né? E vai mandar o quê? O barco e o mar, o vento e o mar se aquietar. E o Senhor Jesus só vai fazer isso, né? Cala-te vento, cala-te mar, e o vento e o mar vai se aquietar. Eles ficaram como? Ficaram admirando, porque o Senhor Jesus mandou o mar e o vento se acalmar, e o mar e o vento se acalmou. Mas Jesus deixou claro para eles, né, que eles precisariam de ter muita fé, né? Então, para que a lição fique mais
fixada na mente da criança, que elas saiam dali aprendendo, porque é importante que as crianças saiam aprendendo. Você precisa ter esse cuidado, né, de sair da sua aula, né, sabendo que as crianças, com essa sensação de que as crianças realmente aprenderam. Né? E uma sugestão que eu tenho para vocês é essa interrogação aqui, né, que também eu vou deixar no link também a descrição do PDF. Eu coloquei em PDF e também em imagem. Né? No PDF ela já está subdividida em 4 folhas para você, se você quiser ela bem grande. Né? E se você quiser ampliar o tamanho do jeito que você quiser, você pode usar a imagem, né, e colocar. E aqui tem assim, essas perguntas, né? Quem, o quê, onde, quando, por quê, como, para quê, né? Mas aí, essa interrogação, ela serve para você, para qualquer aula que você quiser dar. Inclusive, todo trimestre, você pode usar essa aula. Essa interrogação aqui, eu usei nos juniores, na História dos Profetas, que tinha a história de aquele profeta que era muito perguntador, né? Que agora eu nem lembro o nome dele, mas... se eu não me engano, parece que era o profeta Joel, né? E aí, essa interrogação aqui, você vai perguntar e vai alinhar ela com a lição, né? Por exemplo, quem? Aí aqui eu coloquei até uma filinha, né? Vamos dizer assim, quem? Aí Jesus. Então, é eles que vão criar a pergunta. Então, vai ficar mais fácil para eles não só entender. Como é que tem assim, quem? Jesus o quê? Aí, de acordo com a lição, eles vão elaborar a pergunta, ao invés de ele perguntar, deles responder o que você vai perguntar, eles vão elaborar a pergunta de acordo com a pergunta. Quem, né? O quê? Começou o quê? O que aconteceu, né? Uma grande tempestade. Onde? No meio do mar. Quando? Durante a viagem. Por quê? Porque Jesus confia em Deus. Aí, por que essa pergunta do porquê? Né? Porque o Senhor Jesus permitiu tudo aquilo ali, para que eles pudessem confiar, né? Como? Mandou o vento e o mar se aquietar. Qual é a pergunta? Como o Senhor Jesus fez com que aquele problema, aquela situação cessasse, né? Mandando o mar e o vento se aquietar. Para quê? Para que os discípulos confiassem mais em Deus. Então, é uma sugestão muito legal e você pode usar para cada aula, você pode fazer isso aqui. Está lá na descrição do vídeo. Tá certo? E é isso, né? Aqui são as sugestões da aula e que vocês possam receber seus alunos com muito carinho. Tá explicando tudo aqui direitinho na lição, né? Que vocês possam ter uma boa aula, né? Que as crianças possam sair aprendendo. E se você puder, você curta, né, esse vídeo, participe, compartilhe para que outros professores também possam ter acesso, né, e aprender mais para poder ensinar aos seus alunos. Fiquem na paz todos. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix
para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.